O que a gente vem discutindo assim na universidade, pessoas que trabalham com esse tema e que se preocupam com isso, é a necessidade de incorporar essa temática nos currículos. Então, algo que a gente tem muito claro é que os estudos de gênero, o próprio conceito de gênero, né, quando para de se falar em determinado momento de mulher, né, e começa a se trabalhar a questão de gênero, essa incorporação desse novo conceito, ela já traz uma outra visão sobre o papel da mulher, sobre como a mulher se constrói na sociedade. E isso ele é o resultado de uma construção científica. Eu acho importante deixar isso claro, que isso é o resultado de uma teoria, né, que a gente chama teoria feminista, que é um campo teórico construído a partir de pesquisa. E se isso é ciência, nós defendemos que isso tem que estar dentro do currículo. Como isso não acontece, né, isso, ou acontece muito pouco, na verdade, em qual disciplina que essa temática está colocada? Na verdade, ela não está colocada, né? Então, o histórico desse conceito de gênero, como ele é trabalhado, não está colocado no currículo. E o que acontece? Quando se fala, se aproxima minimamente dessa temática, são questões voltadas à sexualidade, que geralmente são trabalhadas lá na disciplina de ciências ou de biologia. É quando mais se aproxima, né, da discussão, é quando se simplesmente se rotula, se trabalha com os indivíduos como sendo um corpo físico. Pronto. Então, toda discussão que é complexa, que é social, que é histórica, da construção dos homens e mulheres, né, a partir da sua sexualidade, né, das construções sociais históricas que estão colocadas nisso, onde a utilização da vestimenta, da roupa, ou da maquiagem, ou enfim, ou do comportamento, é apenas um aspecto, né, colocado dentro de um campo, que ele é um campo teórico e ele é científico bem amplo e com produção sobre isso, se torna invisibilizado de uma forma geral nas instituições escolares. Desde a educação infantil, onde esse tema já poderia de alguma forma estar posto, até o ensino superior, que também, ele, quando está posto, ele ainda é muito timidamente colocado. Então, é uma luta, né, que eu acho que nós, docentes, professores, precisamos defender em todos os níveis do ensino, é a incorporação dessa temática nos currículos escolares, onde todos nós, professoras, professores e alunos, alunas, possamos discutir seriamente, com propriedade, essas questões na própria sala de aula. Eu acredito que hoje no Brasil a gente vive um momento de tensionamentos muito grandes, né? Não apenas na temática gênero, embora essa também esteja posta, mas também em outros temas na sociedade que são importantes também. Outras lutas, né? Lutas que muitas vezes se aproximam e outras se distanciam, mas as lutas pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, né, das ditas minorias ou grupos, enfim, historicamente excluídos, né, das relações de poder, esses grupos estão sofrendo bastante, né? Nós estamos vivendo um momento de tensionamento muito grande, porque, como eu costumo dizer, cada ação ela gera uma reação, né? Então, se ao mesmo tempo a gente tem tido, né, o movimento de mulheres, principalmente, né, o movimento feminista, o qual eu conheço um pouco melhor, vem ganhando fôlego, né? E hoje a gente pode dizer que a mulher, mesmo a mulher brasileira hoje, ela já tem muitos mais direitos alcançados do que tinha um século atrás, por exemplo. Então, a gente vem usufruindo, né, vem conseguindo ganhos mesmo nas nossas lutas, mas, por outro lado, a gente também precisa perceber, assim como outros movimentos também, LGBT, enfim, vem alcançando mais visibilidade, alcançando mais espaço na sociedade, tendo, né, mais garantias de direitos, enfim, respeitados. Ao mesmo tempo, a gente tem um movimento de reação, né, um movimento contrário a essas reivindicações muito forte, né, porque a elite brasileira, a elite conservadora, tradicional, né, que defende valores tradicionais, de família, de propriedade, enfim, não vão ficar calados, né? Não vão ficar calados vendo alguns avanços de lutas sociais que são importantes e que estão em pauta e que estão, de alguma forma, conseguindo lutar pelos seus direitos. Então, na verdade, a gente vê, e o Congresso Nacional hoje, ele está com essa cara, né? Ele está com essa postura extremamente conservadora. Então, nós temos hoje um Congresso majoritariamente conservador, que vem colocando, né, e levantando bandeiras ali claramente contrárias às lutas de minorias, às lutas pelos direitos humanos. Então, na verdade, é um movimento de tensionamento muito grande que a sociedade brasileira está enfrentando. E nós precisamos enfrentar com seriedade, nós precisamos nos organizar, os movimentos sociais estão aí, eles precisam ser fortalecidos, precisa a universidade e as instituições escolares todas
se envolverem seriamente nesse cenário. A formação, ela é importante, ela precisa, e como volta um pouco ao que eu falei antes, são currículos, na verdade, que podem não estar formalmente colocados ali, mas que os professores e as professoras precisam incluir nos debates em sala de aula. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido com a população jovem, por que não com as crianças também, né? Então não são temas macros que são algo que estão lá em Brasília e eles que definem. Não, cada cidadão, cada cidadã precisa se apropriar e cada estudante se apropriar desse panorama. Eu acho que só assim a gente vai conseguir realmente fortalecer, né, garantir as conquistas já, né, pautadas e ampliá-las, porque a gente vive um momento de tensionamento muito grande, onde a gente corre riscos sérios de perder garantias já conquistadas, inclusive na legislação. Então, se a gente não organizar um movimento sério para se opor a esse cenário, enfim, nós corremos grandes riscos, sim. O mapa da violência, né, foi lançado agora com dados atuais, mapa da violência contra as mulheres de 2015, mostra dados alarmantes, né, até corroborando com esse aspecto que tu colocou. A violência contra a mulher, ela vem aumentando no Brasil, né? Então, no último mapa da violência, o Brasil era o 7º país em feminicídios, né, em assassinatos, homicídios de mulheres. O Brasil, hoje, ele é o 5º país. Né? Numa lista enorme ali de mais de 60 países, o Brasil está em 5º lugar. Então, é um dos países que apresenta maiores índices de assassinato de mulheres no mundo. Então, a gente precisa realmente pensar seriamente nisso, né? Assumir que nós precisamos investir em formação, em estudos de gênero. Está aí a teoria que pode nos ajudar a gente entender, bom, que história é essa das mulheres, né? O que aconteceu durante todo esse período histórico da sociedade ocidental que fez com que hoje, né, nós vivêssemos essa situação. E isso é só com estudo, não tem outro jeito.